isso. Agora aperte a mão da criatura com carinho até ela falar aleluia. Pentecostal que não faz barulho, está com defeito de fabricação. Vamos lá? Senhor, mais uma vez nós te adoramos, mais uma vez nós te exaltamos, e nós temos plena consciência de que dentro de alguns minutos e este santuário ficará pequeno para o tamanho da glória que o Senhor vai mandar do alto dos céus. Os que vieram tristes começarão a saltar de alegria. Os que vieram se arrastando não voltam se arrastando para casa. Hoje voltarão voando nas asas do todo tempo. E antes da concorrência revelar os seus mistérios, cerca esta igreja com a sua glória. E num raio de 5 quilômetros, onde houver um demônio alojado, eu dou a esses demônios segundos para subirem de Goiânia, porque se não subirem, serão queimados pelo poder da sua glória até que serão derramados. Rasga os céus sobre nós esta noite, manda anjos de fogo descerem aqui, que estes anjos desçam trazendo brasas de fogo nas mãos, comecem a esparramar estas brasas entre nós, e onde houver um crente cheio do Espírito Santo, prega ele nesta noite, Jesus, e mostra o caminho da verdadeira e poderosa adoração. Fala conosco, fica conosco. É o que eu te peço agora sempre, e toda a igreja diz. Amém. Os que podem, então, em seu assento, aplaudindo a Jesus, porque agora ele é o nome de Deus. Glória a Deus. Querida igreja, noiva do Cordeiro, simpatizantes da nossa fé, amigos, internos de longe ou de perto, irmãos que nos assistem pelas mídias sociais, agora em tempo real, ou que vão assistir os recortes daqui para frente. Deus nos reuniu nessa noite com um propósito, só adorarmos a sua presença, porque de nada valeríamos estarmos aqui se Ele, o dono da festa, não estivesse. E eu já senti a presença dele aqui. Alguém sentiu a presença dele aqui? Eu também. Vou pedir ao Roberto que me acompanhe para não dar a música. O Roberto está comigo, já vou aqui 16 anos. O Roberto morava nos Estados Unidos, trabalhava lá com o pastor Benny, um dos maiores pregadores desse tempo. E aí ele saiu dos Estados Unidos, deixou o pastor Benny e veio trabalhar comigo. O pastor Benny ruim. Ao final da pregação, se tudo der certo, o Roberto vai louvar também. Mas mude a música, Roberto. O texto que eu li nessa noite é um texto conhecido. Um texto que mexe com os nossos sentimentos e pensamentos. Imagine um culto daqueles que nós pentecostais estamos acostumados, onde o céu fica bem baixinho e a terra se mistura com o céu, onde o divino toca o humano e o humano se entrega ao divino. Imagine um culto que transcende o pensamento normal. Imagine uma reunião que não dá para ser explicada do ponto de vista humano, porque não há lógica no que aconteceu. O escritor relatou para nós que o templo estava sendo inaugurado, mas a glória de Deus entrou dentro da casa. Aleluia! Ela encheu a casa, ao ponto dos sacerdotes não conseguirem ficar de pé, porque a glória de Deus havia enchido a casa. Aleluia! Esse versículo sempre mexeu comigo, essa história sempre mexeu comigo desde que eu era criança, porque eu tive a graça de aceitar Jesus numa Assembleia de Deus pentecostal, mas era pentecostal com P maiúsculo. Os gritos que nós estamos ouvindo aqui, isso aí não me atrapalha em nada, fique à vontade para gritar. Tem pregadores que têm dificuldade com os gritos, eles se perdem no meio do caminho. Eu me perco se você ficar de cara fechada. Eu sou das antigas, então pode me ajudar. E desde criança eu vi os movimentos pentecostais, pastor Josué, e eu sempre fiquei fascinado, porque é uma coisa anormal, não dá para ser, como eu disse aqui, explicado. Imagine que você está sentado perto de uma criatura que possivelmente não consegue conjugar verbos. Na hora de escrever, escreve errado, na hora de falar, fala mais errado ainda. Mas em algum momento do culto, essa mesma criatura afirma, com os dois pés unidos, que ela fala numa língua que não é da terra. E pior, ela prova. Ela começa a falar palavras ininteligíveis, nós vamos chamar de glossolalia, pelo estudo da teologia,
E aí quando você pede uma explicação, a criatura diz para você sorrindo, e às vezes sorrindo só com 2 dentes na boca. O zagueiro e o atacante. A pessoa é analfa de pai e é beta de mãe. Ela diz, eu falo na língua dos anjos. Aí você vai perguntar, mas que escola você frequenta disso? Na escola da Assembleia de Deus. Mas quem era o professor? Vai dizer, é o Espírito Santo. Mas como é que você aprendeu a falar em missão? Vai dizer, glória, 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 glória. Esse era o mecanismo, essa era a forma que usava. Quer receber o batismo do Espírito Santo? Dê glória. Quanto mais glória, mais perto do céu você fica. Quanto mais glória ao eterno, mais o eterno vai te observar. Por isso os nossos cultos eram tão barulhentos. Recebemos até uma homenagem, um hino que virou hit no nosso meio, e está em desuso agora. Né? Onde está aquele povo barulhento? Isso é uma homenagem aos cristãos que faziam muito barulho, barulho forte, barulho com muita graça e Deus. A Assembleia de Deus é uma igreja diferenciada, porque é a igreja dos leigos, e graças a Deus por isso. É a igreja que dá oportunidade para todos aqueles que têm sonho, daqueles que têm vontade. Chegou numa Assembleia de Deus, você soube falar qualquer coisa, quando tiver o microfone deu certo, você vai desinvestar a falar para sempre. Porque nós acreditamos que Deus pega o homem do monturo e coloca ele entre os príncipes e os reis da terra. Hoje nós estamos mais apurados, claro, a igreja cresceu, nesse crescimento vem as responsabilidades, então hoje nós precisamos que as pessoas tenham pelo menos um mínimo de conhecimento de teologia, pelo menos um curso básico, pelo menos na minha igreja eu exijo isso, pelo menos isso. Mas ainda bem que não exigiram isso no início, porque quando eu comecei eu não tinha dinheiro para pagar nada. Como é que ia pagar um curso de teologia? Mas quando eu estava pregando, os meus velhos pais, que não sabiam ler nem escrever, me estimulavam dizendo, você tem chamado. Eu falei, como é que eu aprendo? Nós não tínhamos tantas bíblias de estudo, nós não tínhamos internet. Você consegue imaginar um mundo onde não tinha internet? Era o nosso mundo, um mundo sem telefone. O nosso mundo não tinha telefone. Aliás, o mundo dos pobres, os ricos tinham telefone. O preço de um telefone era o preço de um carro. Eu já não conseguia comprar. Se comprar isso para os nossos filhos, eles vão rir da gente, porque hoje até crianças têm. Mas foi nesse meio, acreditando naquelas pessoas simplórias, de que Deus poderia realizar sonhos, que no ministério que Ele me deu floresceu. E eu louvo a Deus por isso. O que me fez crescer dentro de uma igreja como a nossa foi exatamente a sensibilidade do sobrenatural. E nós não podemos perder isso jamais. Podemos ser modernos, só não podemos ser mundanos. Podemos ser para frente, só não podemos deixar Jesus para trás. Podemos cantar hoje, mas de vez em quando, coloca aí um rei está voltando, para você ver o ambiente da igreja toda mudar. E não é algo sombrático, não é saudades, não é isso. É a presença que havia nessas letras. Se nós conseguirmos fazer isso, o céu será o limite. E jamais esquecemos que numa reunião como a nossa, nós homens temos uma participação, mas o Espírito Santo é quem comanda. E quando Deus fala, ninguém pode retrucar. Quem acredita nisso pode dar uma coisa. Certa vez, pastor Josué, estudando, eu quis compreender como é que isso aconteceu. Por que Deus entrou dentro de um templo? Porque Deus saiu do céu. Porque Deus sentou nas asas de um querubim e voou nas asas do vento. Porque estando ele nas asas de um querubim, nas asas do vento, sai ele e entra dentro de um santuário feito por mãos humanas. Esse ato é inédito. Não havia acontecido nada parecido com isso antes desse episódio. Deus agora entra em uma casa, em um templo feito por mãos humanas. E eu achei isso interessante. E mais interessante é que a presença dele não podia ser vista, mas podia ser sentida. Ou seja, nós podemos viver o que aconteceu naqueles dias hoje à noite. Nós não precisamos ver a presença de Deus, até porque que alguém que visse morreria. Mas nós podemos sentir a presença de Deus. Como é que nós sentimos a presença de Deus, pastor? Primeiro, nos desligando da terra. Segundo, esquecendo os problemas. Terceiro, ficando livres agora, nesse momento, e focando na palavra e sempre treinando o seu espírito. Você ouve e vai dizendo, fala a Deus. Você ouve e vai dizendo, glória a Deus. Você ouve e vai dizendo, amém, Senhor. Porque aí você confirma. E vai que uma confirmação desce um anjo lá em cima, diz amém também. Olha Deus virando